Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de discussão da mediunidade dentro desse nosso programa de mediunidade simples à luz do cristianismo. Eu sou Cláudio Henrique, sou trabalhador de reunião mediúnica e vamos discutir hoje, trocar algumas ideias sobre o reflexo condicionado. Reflexos, eles são coisas que não dependem da nossa intenção. Eles podem acontecer de forma espontânea. Por exemplo, um pequeno filhote de cachorro, ele procura a teta da mãe, ele procura o peito da mãe, e ao encontrar, ele inicia um ato de sucção, sem que nada seja dito, sem que nada seja ensinado. Ele simplesmente sabe que ao encontrar a mãe, ao encontrar o peito da mãe, ele vai encontrar o leite. E nós podemos fazer modificações nesse reflexo. Esse é um reflexo normal, é um reflexo incondicionado. Nós já nascemos com esse reflexo, né? Como é, por exemplo, também que poderíamos citar, usando ainda um cachorrinho. Se jogarmos um cachorrinho dentro d'água, ele vai tentar sair de dentro d'água, começando a fazer movimentos de natação do tipo nado cachorrinho. Em 1904, um estudioso chamado Pavlov ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, trazendo um estudo sobre um reflexo que se tornaria condicionado. O que é um reflexo condicionado? Se eu levo o cachorrinho ao peito da mãe, o cachorrinho entra na sucção, mas isso é um reflexo que a gente pode chamar de instintivo. Agora, imaginem eu estimular esse reflexo, sendo que a pessoa sequer tem consciência dela. Por exemplo, eu posso virar para qualquer um de vocês e falar assim: acelerem o coração de vocês agora, aumentem a frequência do coração. E vocês não conseguem fazer isso, nenhum de nós consegue fazer isso conscientemente. Mas eu posso mostrar uma agulha de uma injeção e as pessoas que têm medo de agulha imediatamente irão associar a visão da agulha à dor de uma experiência prévia, e essa dor da experiência prévia vai condicionar dentro do nosso organismo uma resposta que não depende do meu completo controle, que vai levar ao aumento da minha frequência cardíaca. Isso é um reflexo condicionado. O Pavlov fez isso também com cães. E ele fez da seguinte forma: ele pegava cachorros já maiores que se alimentavam e fazia um estímulo a princípio neutro, o som de uma campainha, e depois disso eles apresentavam a comida. Então ele pegava cachorro adulto, tocava um sino, uma campainha, e apresentava a comida imediatamente. Os cachorros iam e comiam. Ele notou que em determinado momento ele poderia não levar a comida, mas simplesmente apresentar o som do sino, que os cachorros procurariam a comida ou teriam saliva na boca. E numa forma mais avançada, mais sofisticada, ele poderia simplesmente mostrar o sino ou o objeto que produz o som, e o reflexo seria desencadeado da mesma forma. Os animais teriam a saliva, produção da saliva na boca, e procurariam pela comida. Mesmo sem seu horário, mesmo sem seu ambiente, mesmo sem haver a vasilha de comida, mesmo sem ter o estímulo pelo cheiro, por exemplo, ou visual. Então eles foram condicionados a ter esse tipo de resposta. No Espiritismo, a gente tem diversas menções ao reflexo condicionado, e algumas vezes nós chamamos isso de animismo, achando que animismo é uma coisa errada, e na verdade a gente tem que conceituar isso um pouquinho melhor.
Quando um médium ostensivo ele recebe uma outra entidade inteligente, uma outra unidade inteligente, um outro espírito, lógico, ele sempre interfere de alguma forma na comunicação. É como se fosse um rádio que transmite uma música, a voz de um artista, mas a qualidade do rádio distorce um pouco a música, seja para melhor, seja para pior, mas é impossível que o rádio, ou a internet, ou o computador, o que seja, é impossível que o órgão que reproduz aquele estímulo musical, ou visual, ou sonoro, o que seja, não interfira de alguma forma na qualidade do produto final. Então, o médium vai sim interferir. Não é possível que o médium não interfira de alguma forma. Agora, o médium também tem várias personalidades. Ele já teve várias existências e ele não tem consciência de todas essas existências. Mas essas existências trouxeram reflexos condicionados que nós trazemos sem ter consciência. Por exemplo, algumas pessoas nunca andaram de avião, mas têm um medo enorme de avião. Algumas pessoas nunca foram em determinado país, mas têm um medo muito grande só de pensar em ir. Algumas pessoas passam na rua, olham para um recém-conhecido ou até mesmo para um desconhecido e já falam, não foi com a cara daquela pessoa. Então o nosso organismo ele traz lembranças que ficaram condicionadas em experiências prévias. E nós conseguimos reconhecer energeticamente os nossos irmãos ou as nossas situações. Então, por exemplo, um espírito que hoje se apresente mais evoluído, se apresente mais com uma condição melhor em relação a quando nós convivemos na matéria, eu posso trazer reflexos condicionados que associam a presença dele a uma dificuldade. Então, não é que esse meu irmão está me desejando a dor, ou está me provocando vômito, ou está me provocando algum desconforto. Mas ao perceber a sua presença, eu me lembro que em algum momento, em alguma existência, a sua presença me trouxe esse desconforto, essa dor ou essa situação. Então isso fica de forma armazenado de forma automática na minha memória, mesmo que eu não me lembre disso, e isso de alguma forma vai interferir, não só na minha comunicação, mas na minha interação com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, né? Nós temos vários exemplos disso. No livro Maternidade Espiritual, a Marlene Nobre, ela fala da transmissão de reflexos para o bebê, da mãe para o bebê, ainda no ventre materno. Ou seja, a mãe pode transmitir amor ou ansiedade que podem repercutir na formação psíquica. Imagine uma mãe que todas as vezes que o pai se aproxima, ela libera hormônios de estresse, hormônios desagradáveis, ela sente uma sensação ruim e o bebê lembra da voz do pai e associa a voz do pai a uma descarga de hormônios negativos. Após nascer, aquele bebê sempre vai fazer uma associação à voz do pai a uma coisa desagradável. Daí a importância, né, dos pais, do casal, serem já saberem que estão contribuindo sim para a formação daquele pequeno irmão que está chegando, já dentro do útero. Lógico que ele já traz experiências prévias, uma vida ou vidas de reflexo condicionado, mas nós estamos trazendo novos reflexos, então isso é muito importante. Temos que trabalhar dentro da nossa mente a fazer reflexos que sejam positivos. Então, todas as vezes que eu tiver uma situação difícil, de dor, de dificuldade, que eu entre em oração e que todas as vezes que vier a dor ou a dificuldade, que o meu reflexo seja o reflexo de orar, seja o reflexo de agradecer. Se eu fizer o contrário, se eu entrar em lamentação, se eu entrar em revolta, se eu entrar em dificuldade, todas as vezes que aquela situação difícil for apresentada, eu vou entrar em lamuriação, eu vou entrar em dificuldades também. Então nós podemos ir condicionando como nós vamos reagir consciente e inconscientemente
a esses nossos estímulos. Não é necessário que nós reconheçamos o espírito pelo seu nome. O espírito pode ter sido um grande amigo ou inimigo do passado. Ele se apresentava como um homem, como uma mulher, ele se apresentava como um soldado. E agora ele se apresentar em espírito como uma criança, com outro sexo, com outro nome. Mas eu posso simplesmente reconhecer a memória energética desse meu irmão e isso trazer lembranças que eu tenho guardadas. E isso vai acontecer e, de certa forma, nós vamos interpretar como uma manifestação anímica. Eu estou criando, mas de forma nenhuma isso deve ser visto de forma negativa. Se eu não vou escolher o irmão que eu vou atender, é justo que eu socorra também o médium, é justo também que eu me interesse pela dificuldade e pela dor do médium. Nós tivemos vários exemplos de atendimento, um atendimento extremamente interessante de um espírito que em uma encarnação foi a mãe e envenenava o filho. E todas as vezes que, várias encarnações depois, todas as vezes que esse espírito, que foi a mãe do nosso irmão hoje encarnado, se aproximava dele nessa encarnação, ele tinha um reflexo do vômito. Ele tinha um reflexo que foi condicionado quando ele tem a memória energética, ele se lembra da presença daquela pessoa que o envenenou, que dava veneno pela boca e que isso provocava o vômito no passado. Então, o reflexo incondicionado, ele vai interferir, ele faz parte do que nós chamamos de animismo, e nós temos que saber trabalhar com isso de forma positiva, de modo a fazer a modificação dessas manifestações anímicas e não tê-las como charlatanismo, quando o próprio médium inventa, né? Pessoas, irmãos espíritas, menos entendidos ainda, ou menos estudiosos no momento, acham que o animismo é uma coisa negativa que deve ser combatida. Claro que não, o animismo é a manifestação do próprio médium e que eu tenho que tratar para que ele possa se equilibrar o máximo possível e se tornar um instrumento cada vez melhor da mediunidade. Nós vamos voltar a falar sobre animismo nas reuniões mediúnicas em outros momentos. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like, compartilhe e continue nos acompanhando nos nossos próximos encontros. Fique com Deus e até uma próxima.